Olá pessoal, estamos aqui para mais uma aula assíncrona em pleno sábado, certo? A gente ainda vai continuar falando sobre determinantes. Vocês já sabem como calcular determinante, já viram alguns métodos para calcular determinante de qualquer matriz quadrada. E hoje a gente vai falar sobre algumas propriedades de determinante. Essas propriedades, inclusive, vão ajudar vocês em resolver exercícios que talvez vocês nem precisem usar os métodos que vocês já conheceram para resolver determinante, regra de Sarri, teorema de Laplace. Então, vai ajudar bastante, certo? Então, bora começar a nossa aula. A primeira propriedade que eu quero falar para vocês é um caso em que a matriz tem uma linha ou uma coluna todos iguais a zero. Então, todos os elementos dessa linha ou dessa coluna será igual a zero. Quando isso existir, o determinante dessa matriz será zero. Vocês nem precisam fazer cálculo. Se vocês quiserem fazer só para testar, beleza. Mas, dada essa propriedade aqui, você já sabe que essa matriz será determinante zero. Vou colocar aqui um exemplo para vocês, para a gente ver isso aí, tá? Eu vou colocar aqui uma matriz A, de ordem 3×3, certo? Tenho aqui 1, 9, 5, 1, 9, 5, 0, 0, 0, 10, 4, 2. 10, 4, 2. Matriz 3×3. Tem uma linha aqui igual a zero. Então, a gente já sabe que o determinante dessa matriz será igual a zero. Mas, bora resolver. Eu vou resolver ela pela regra de Sarri, que eu acho que vai ser mais rápido no momento, certo? Então, vamos resolver o determinante. Então, o determinante aqui dessa matriz A será 1, 9, 5, 0, 0, 0, 10, 4, 2. Primeiro passo da regra de Sarri, repetir as duas primeiras colunas. Então, 1, 0, 10, 9, 0, 4. Segundo passo da regra de Sarri, multiplicar a diagonal principal. Então, 1 vezes 1 vezes 0 vezes 2. E as outras duas diagonais na mesma direção dela, somando. Então, vai ser mais 9 vezes 0 vezes 10, mais 5 vezes 0 vezes 4. Terceiro passo da regra de Sarri, multiplicar os elementos da diagonal principal com o sinal trocado. Então, vai ser menos 1 vezes, vai ser 5 no caso aqui, né? 5 vezes 0 vezes 10, e as outras duas diagonais na mesma direção da diagonal secundária. Então, vai ser 1 vezes 0 vezes 4, com o sinal trocado, 0 vezes 4, e 9 vezes 0 vezes 2. 9 vezes 0 vezes 2. Aqui é fácil ver, né? Que tudo isso aqui vai dar 0. Então, isso aqui implica que o determinante de A é 0. Isso deu 0 porque uma linha dela aqui foi toda igual a 0. Se fosse uma coluna, também seria 0. Então, deixa eu colocar aqui uma matriz, colocar de ordem 2×2 que é rápido. Então, 0, 0, 8, 1. Aqui, para fazer o determinante aqui. Determinante de A. A gente multiplica a diagonal principal, 0 vezes 1, e diminui com a multiplicação dos elementos de diagonal secundária. 8 vezes 0. Então, isso aqui também vai dar 0. Então, independente que seja linha ou coluna, segundo a propriedade, o determinante vai dar 0. Beleza? Pronto. Vamos agora aqui para a segunda propriedade. Tá? Segunda propriedade. Eu vou colocar duas matrizes aqui. Vou colocar de ordem 2×2, porque a gente só quer ver como funciona a propriedade e não a matriz em si. Então, eu vou colocar uma matriz A, colocar 1, 4, 0 e 2, eita, 0 e 2, e a matriz B, colocar 1, colocar outro número aqui, 3, 1, menos 2 e 0. Tá, temos matriz A e matriz B.
A segunda propriedade nos diz que se eu multiplicar as duas matrizes, A vezes B, e calcular o determinante disso aqui, vai ser a mesma coisa que eu calcular o determinante de A e depois multiplicar com o cálculo do determinante de B. Então, a segunda propriedade nos diz que tanto faz eu multiplicar as duas e calcular o determinante do resultado, ou calcular o determinante dessa e multiplicar os dois resultados. Vai dar no mesmo. Bora lá? Então, vamos lá fazer isso aqui. Primeiro, vou colocar aqui. Então, primeiro vamos calcular a multiplicação de matriz. Vocês já sabem como fazer isso aqui, então eu vou calcular aqui sem explicar direitinho como é que faz, tá? Vamos lá. 1 vezes 3 mais 4 vezes 1. Aqui, 1 vezes menos 2 mais 4 vezes 0. Aqui, 0 vezes 3 mais 2 vezes 1. 0 vezes menos 2, mais 2 vezes 0. Vocês já sabem fazer isso aqui, já foi dado para vocês, tá? Então, a matriz aqui, A vezes B, vai ser 3 mais 4, 7, menos 2 mais 0, menos 2, 0 mais 2, 2, e aqui 0 mais 0 vai dar 0. Agora, a gente vai calcular esse determinante aqui. Então, determinante da multiplicação de A vezes B vai ser igual a quanto? 7 menos 2, 2, 0. Matriz vezes por 2, multiplicação da diagonal principal, 7 vezes 0, menos multiplicação da diagonal secundária, menos 2 vezes 2. 0 com menos 4, 4. Deu 4. Então, se eu multiplicar agora o determinante dessa daqui e o determinante dessa daqui e multiplicar os dois, também tem que dar 0. Então, vai lá fazer o determinante de A. Então, determinante de A vai ser igual a 1, 4, 0, 2. Isso aqui é 1 vezes 2 menos 4 vezes 0. Isso aqui é igual a 2. Determinante de B. 3 menos 2, 1, 0. 3 vezes 0, menos 2 vezes 1. Isso aqui é 0, 2. Então, se eu multiplicar agora aqui, determinante de A vezes determinante de B, quanto é que vai dar? 2 vezes 2, igual a 4. Então, se eu multiplicar as matrizes e calcular o determinante, vai dar o mesmo resultado que eu calcular o determinante de uma matriz, determinante da outra matriz e multiplicar os dois. Essa é a nossa segunda propriedade, beleza? Vamos para a terceira propriedade. O que a terceira propriedade nos diz? Vou colocar aqui uma matriz também, tá? Vou colocar aqui uma matriz 1, 2, 0, 1, 2, 0 e 3. E dessa matriz eu vou tirar uma matriz A'. E essa matriz A' vai ser trocando a linha do lugar. Então vai ser 0, 3, 1, 2. Ou seja, foi dada uma matriz e dessa matriz eu tirei uma outra matriz na qual eu inverti a linha de lugar. O determinante dessa matriz nova que eu tirei, a linha, vai ser igual ao determinante da matriz original com o sinal trocado. Então, se eu tenho uma matriz e inverti a linha dela, o determinante dessa nova matriz aqui vai ser igual ao determinante da matriz original com o sinal trocado. Bora lá fazer resolução para ver se dá? Então, primeiro, bora calcular aqui o determinante de A. Determinante de A vai ser 1, 2, 0, 3. 1 vezes 3, menos 2 vezes 0, é igual a 3. Daqui, a gente já sabe que o determinante de A' vai ser menos 3. Mas bora calcular para ver. Então, determinante de A' vai ser igual a 0, 3, 1,
2. 0 vezes 2, menos 3 vezes 1. Diagonal secundária, isso aqui, menos 3. Então, toda vez que eu tiver uma matriz e troco uma linha de lugar, isso é para qualquer matriz, tá? A segunda, terceira propriedade, o determinante dessa nova matriz será igual ao determinante da matriz original com o sinal trocado. Isso aqui é o que diz a terceira propriedade. Agora vamos para a última propriedade. Deixa eu apagar aqui. Quarta propriedade. Quarta propriedade. Eu vou colocar aqui uma matriz A de ordem 3 por 3. Aqui, 1, 2, 3. 2, 4, 6. 2, 3. 2, 3 e menos 1. O que é que nos diz essa quarta propriedade? A gente tem uma matriz. Se uma da linha dessa matriz for igual ou proporcional a alguma outra linha, o determinante dessa matriz será 0. Como assim, olha? Essa primeira linha aqui é 1, 2, 3. E essa segunda linha aqui é 2, 4, 6. Essa segunda linha aqui é proporcional a essa primeira linha, porque é o dobro dessa primeira linha aqui. 2 vezes 1 é 2, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 3, 6. Então, toda vez que uma das linhas da matriz for igual ou proporcional a uma das outras linhas, o determinante aqui será 0. Se aqui fosse 1, 2, 3, o determinante seria 0. Se aqui fosse 2, 3 menos 1, igual a essa terceira linha, o determinante também seria 0. Se aqui fosse 3, seria o triplo dessa linha aqui. Se aqui fosse 3, 6, 9. Se a segunda linha aqui fosse 3, 6, 9. O determinante também seria 0, porque essa segunda linha seria proporcional à primeira. Então, em todos esses casos aqui, o determinante seria 0. Então, se você pegar uma matriz e verificar que uma das linhas delas é igual a outra linha, ou proporcional, se é o dobro, ou metade, ou triplo, o determinante dessa matriz será 0. Então, vamos lá calcular o determinante dessa matriz aqui. O determinante de A vai ser 1, 2, 3, 2, 4, 6, 2, 3, menos 1. Vou calcular pela regra de Sarri. Então, 1, 2, 2, 2, 4, 3. Vai ser igual a 1 vezes 4 vezes menos 1, mais 2 vezes 6 vezes 2, mais 3 vezes 2 vezes 3, menos agora, diagonal secundária, 3 vezes 4 vezes 2, menos 1 vezes 6 vezes 3, 1 vezes 6 vezes 3, menos, calculei aqui, aqui e agora aqui, 2 vezes 2 vezes menos 1, 2 vezes 2 vezes menos 1. Bora lá fazer esse cálculo. Aqui vai ficar menos 4, aqui vai ficar 2 vezes 2, 12, 12 vezes 2, mais 24. Aqui vai ficar 3 vezes 2, 6, 6 vezes 3, 18. Aqui vai ficar 4 vezes 3, 12, 12 vezes 2, 24. 6 vezes 3, 18. E aqui vai ficar 12 vezes 2, 4, com menos 1, mais 4. Pronto, esse 4 aqui sai com esse 24 sai com esse 18 sai com esse. Então, o determinante aqui foi 0. Essa é a nossa última propriedade, beleza? Então, vocês agora sabem algumas propriedades que vai ajudar vocês a resolverem o determinante de uma matriz sem precisar calcular o determinante dela. Você só calcula se vocês quiserem, mas tendo isso aqui em mente, vocês já conseguem algumas coisinhas, beleza? Então, nossa aula fica por aqui, certo? A gente se encontra agora na segunda-feira, na nossa aula síncrona. Beleza? Eu vou deixar uma lista de exercícios que vai ser muito parecido com isso aqui, tá? Só com 2 questõezinhas para vocês resolverem. Beleza? Tchau, tchau e até a próxima aula, gente.